Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Larissa Montanheiro, médica dermatologista, e o assunto de hoje é sobre a acne. A acne é uma doença que afeta homens, mulheres, adolescentes, jovens e até pessoas acima de 30 anos. Então, ela é uma doença que pode pegar todas as idades. Quando a pessoa possui a acne, a primeira pergunta é: por que eu tenho acne? Bem, gente, existem várias formas de acne. Então, a acne mais comum é chamada acne vulgar, que geralmente é aquela acne que começa lá na adolescência. Mas a gente tem também a acne da mulher adulta, acne por cosméticos e até acnes que podem ser induzidas pelo uso de medicações. A acne, na verdade, ela é uma doença inflamatória da pele e ela ocorre principalmente pela inflamação do folículo do pelo e da glândula sebácea. Por que geralmente a acne aparece em região do rosto? Porque até mesmo quando a gente olha no espelho, a gente acaba não enxergando, mas se a gente fizer uma análise mais detalhada da nossa pele, a gente vai ver que a face é uma região muito rica em folículo piloso, né, e glândula sebácea. Então, por isso que geralmente ela pode acontecer nessa região, acomete mais essa região. Mas ela também pode aparecer no tórax, nas costas, enfim, em outras regiões além da face. E por que ela ocorreria? Bem, principalmente na adolescência ocorre o boom hormonal. Então, o que as glândulas sebáceas fazem? As glândulas sebáceas, geralmente elas produzem um óleo que é responsável por manter a integridade da nossa pele, a pele sempre lubrificada, hidratada e é, na verdade, uma maneira de proteção. Só que com influência genética e lá na adolescência, com esse boom hormonal, essas glândulas sebáceas, elas produzem muito essa secreção. Essa secreção em excesso associada com a queratina forma um tampão no poro. E aí o que acontece? Formando um tampão é como se os poros entupissem. E aí uma bactéria que é muito comum na pele, ou seja, todo mundo tem bactéria na pele, mas em pessoas que têm a acne, essa bactéria da pele se aproveita ali desse tampão. E aí gera uma inflamação na pele. Então, quanto mais a inflamação, mais um tampão. E aí o quadro vai ficando perpetuando uma coisa crônica. E existem várias formas de apresentação da acne. Então tem o cravo, né, que é uma apresentação. Tem pessoas que só têm as pápulas, que são as pequenas bolinhas, e os casos mais severos, que tem a produção de pus, que chamamos de pústulas, até mesmo cistos. Existem graus de acne que a pessoa chega até a ter febre, apesar de não ser tão comum. Geralmente, nos casos mais avançados, ali no grau que tem pus, nos casos mais comuns que tem a pustulação, principalmente se a pessoa tem uma festa ou algo muito importante, a tendência é espremer uma espinha. Aí as pessoas me perguntam, eu devo espremer uma espinha? Não, o ideal é você não espremer uma espinha, por dois motivos. Quando você espreme uma espinha, você pode, até mesmo com as bactérias da pele, espalhar uma infecção que está ali na região. E um segundo motivo também que você não deve espremer uma espinha é porque quando você espreme, você cria uma cicatriz. E aí uma acne que às vezes não tinha um potencial tão grande de causar uma cicatriz, acaba aparecendo esse quadro porque você espremeu a bendita acne. A questão, talvez uma das mais perguntadas, né? Se a acne é devido ao chocolate. Então, às vezes a mãe fala assim, mas é porque o meu filho come muito chocolate, por isso que ele tem acne. Mas assim, não é todo mundo que come chocolate que vai ter acne, tem que ter uma predisposição, uma inflamação a mais ali da pele, como a gente já conversou. Porém, o que acontece com o chocolate? Geralmente os adolescentes, né, e nós mulheres, não sei vocês, a gente tem a tendência de gostar mais do chocolate branco. E o chocolate branco, em sua maioria, é feito lá da manteiga do cacau. Se você quisesse comer um chocolate que fosse um chocolate amargo, que é feito bem do cacau mesmo,
aí sim você teria um benefício na pele. Mas o chocolate branco ou chocolate derivados de leite, que geralmente são os mais saborosos, eles costumam, por ter maior gordura, causar uma maior inflamação da pele. Então, não é que o chocolate piora. Se você optar por chocolates amargos ou com maior teor de cacau, é benéfico até para sua pele. Agora, o chocolate ao leite, que tem alto índice glicêmico, e o chocolate branco, eles são piores para sua pele. Então, sim, ele pode causar acne. As pessoas estranham que, principalmente as mulheres, possam ter acne após os 25, 30 anos. Então, geralmente, a acne que começa lá na adolescência, a gente chama de acne vulgar. Então, as pessoas podem seguir alguns caminhos. Essa acne pode aparecer na adolescência, ser tratada e desaparecer. Tem algumas pessoas que persistem com a acne mesmo após os 25 anos. E existem aquelas que após uma certa idade, 25 a 30 anos, que apresentam a acne, que é uma acne tardia. No caso das mulheres, a gente chama de acne da mulher adulta, que é uma acne que aparece após os 25 anos e costuma geralmente pegar as regiões, aqui da lateral da face, o queixo, região de tórax, ou seja, regiões que não são tão habituais da acne vulgar, que é a região central da face. Então, a acne da mulher adulta é uma acne que aparece numa idade mais tardia e ela pode sim, em cerca de 30% dos casos, ter uma influência hormonal, que é uma das primeiras coisas que a gente pesquisa numa mulher que está apresentando uma acne tardia. Porém, cerca de 60% a 70% dos casos, os hormônios eles não estão presentes em excesso. Aí eles falam, mas e agora, doutora? Eu já fiz exames e eles estão normais. Mas a gente acredita-se que a pele ela reconheça esses hormônios, principalmente os hormônios androgênicos, que são responsáveis pela acne, é como se a pele reconhecesse demais esses hormônios e causasse inflamação. Então, não necessariamente você vai ter um problema hormonal, mas você pode ter um problema de reconhecimento daquilo que você tem normalmente no organismo. Então, a espinha, ela pode se manifestar de várias maneiras, como eu já disse. Principalmente na acne da mulher adulta, a espinha tem uma característica especial, que é chamada espinha interna, que é aquela espinha que ela inflama, mas ela não chega a formar aquele pus e você consegue manipular facilmente para que ela saia ali da pele. Então, essa espinha interna, ela é mais comum nesses tipos de acne. O que você deve fazer? Então, os cuidados com a pele eles são sempre essenciais. Então, toda acne, você deve lavar o rosto com sabonete específico. Geralmente, os sabonetes de acne vão estar lá descritos, anti-acne, sabonetes para acne, sabonetes para pele oleosa. Então, essa é uma dica que eu dou. O ideal é lavar a pele ali 2 vezes por dia. Não se indica lavar a pele muitas vezes ao dia. Por quê? Porque quando você lava a pele muitas vezes ao dia, você pode causar um ressecamento. E todas as vezes que você causa um ressecamento na pele, você altera a barreira cutânea, ou seja, a pele é uma grande defesa da nossa pele. Se você passa muito sabonete, você deixa ela ressecada e aí você cria um outro problema, uma alteração da barreira da pele que propicia causar mais um quadro de acne, uma inflamação maior. Inclusive, gente, uma pele com acne, ela deve também ser hidratada. Por quê? Porque essa pele deve estar íntegra. Então, uma outra dica que às vezes eu dou e muitas vezes eu indico no consultório é, além do sabonete, você usar um produto hidratante para a face, principalmente quando está tratando a acne com ácidos. Mas os produtos hidratantes, eles têm que ser livres de óleos específicos para a face e principalmente para pessoas que têm uma tendência à acne. Então, não é qualquer hidratante que se deve utilizar. As mulheres, que possuem acne, elas têm a tendência principalmente de querer mesclar essa acne, porque tanto na mulher quanto no homem pode afetar a autoestima. Mas nas mulheres, pode ser que a autoestima seja mais afetada ainda que os homens.
Então, o que que elas fazem? Elas cobrem a face com muita maquiagem. Gente, quem nunca quis esconder uma acne, né? E uma das maneiras de esconder uma acne, principalmente, é algo que as mulheres fazem, é usar mais maquiagem em cima. Então, naquela ansiedade por resolver o quadro, né, e melhorar fisicamente a autoestima e a maneira com que você apresenta ao mundo, as mulheres acabam usando maquiagem em excesso no rosto. Bom, todo mundo sabe, né, que dormir de maquiagem não é benéfico. Então, uma pele que já tem uma tendência à oleosidade, se ela usar uma maquiagem em excesso ou um produto não adequado à tua pele, além de o quadro não se resolver muito rápido, ele ainda perpetua e às vezes até piora. Existem maquiagens que são mais adequadas para acne. Geralmente você vai ter que procurar lá uma maquiagem não comedogênica, uma maquiagem livre de óleos, maquiagem para pele oleosa, e às vezes mesmo assim ela pode acontecer. O ideal é que você trate a sua pele e use cada vez menos as maquiagens. E quando você for retirar a maquiagem, né, você opte por produtos que não sejam os demaquilantes bifásicos. Porque aquele demaquilante bifásico, às vezes você acaba não deixando resíduos na pele e aí sim pode até vir uma acne cosmética, que é uma acne, além de você ter a tendência, você forma acne pelo uso de produtos inadequados para sua pele. A acne, ela não é só uma doença da pele, ela também é uma doença que pode afetar até o psicológico dos pacientes que a possuem. Às vezes as pessoas elas não externam o seu problema diretamente, mas o adolescente principalmente, ele pode sim ter uma depressão, algum quadro psicológico alterado por uma simples acne. A gente não tem como a gente medir qual é o sentimento da pessoa. Então, às vezes a pessoa tem pouca acne, mas aquilo afeta muito a qualidade de vida dela. Assim como eu já tive pacientes que tinham muita acne e o adolescente não se incomodava. Só que às vezes o adolescente não se incomoda naquela fase, mas a partir do momento que começa a formar a cicatriz, aí sim ele pode se incomodar. Então eu sempre oriento, casos graves sempre devem ser tratados, né? Casos leves devem ser acompanhados e já desde o princípio também a fazer um acompanhamento com o dermatologista, porque às vezes até uma acne que não é tão inflamatória, ela pode sim deixar uma cicatriz na pele e a cicatriz é para sempre. A minha dica para você mãe, né, é observar os seus filhos. Então você sempre conversar com o menino ou se você tem uma menina, tentar fazer o acolhimento desse adolescente. Porque às vezes ele pode não estar te falando, mas ele está aí refletindo em outras atividades, como por exemplo no desempenho escolar. Então, o primeiro sinal de acne, principalmente se os pais, você ou o pai e a mãe tiveram uma acne, procure ajuda médica. Os quadros leves às vezes podem ser resolvidos com sabonetes, com produtos de passar na pele e não necessariamente vá para medicamentos mais agressivos. Às vezes o medo de levar num médico é porque se escuta muito que alguns medicamentos têm os efeitos colaterais. Mas os medicamentos com maiores efeitos colaterais, eles são destinados principalmente para os casos graves, exceto alguns casos refratários aos tratamentos, mas em sua maioria os casos mais leves, se acompanhados também com uma avaliação nutricional e um acompanhamento com o dermatologista, eles podem ser em quase 100% resolvidos. Bem, pessoal, se você tem acne, a dica que eu dou é: use um sabonete diariamente. Tome cuidado com os produtos que você aplica na pele, não agrida sua pele fazendo uma esfoliação em excesso, porque isso altera a nossa forma de proteção. Cuide bem da alimentação, opte por alimentos que sejam mais saudáveis e não tenham o chamado alto índice glicêmico. Tente cuidar da sua dieta, do exercício físico e também da saúde mental. Bom, se vocês interessam em mais assuntos na dermatologia, não deixe de acompanhar os nossos vídeos lá no YouTube e o meu site também, com informações sobre as principais doenças e tratamentos estéticos da pele.